Olá, amigos da TV Cidade, mais um Cidade Aberta. TV Cidade hoje em todos os canais das redes sociais. Alguns programas nossos estão no satélite, nos 6 satélites, Oi, GVT, Vivo, Claro, enfim, todos os canais satélites também temos programação. Hoje a nossa programação atinge 80 milhões de pessoas, pessoas essas que assinam o cabo ou o satélite. Estamos aqui hoje com 2 amigos visitando a Serra e nos prestigiando em Farroupilha. Por que nos prestigiando? Porque estão correndo o Estado na busca de uma liderança maior agora em 2020. Não são candidatos, mas são bons garimpeiros e costuradores. Estamos aqui à minha direita, o Adriano. Bem-vindo, Adriano, e obrigado por ter aceito o convite. Essa câmera aqui é tua para te dar um oi para Farroupilha. Uma boa tarde, amigo Clacir. A gente tem o grande prazer de estar aqui em Farroupilha. Vim de Porto Alegre justamente para dar uma volteada na região, e aí encontrei meu amigo Corlatti, onde fizemos algumas tratativas em Caxias, e lá em Bento Gonçalves com meu grande amigo Dalmas, companheiro de TV comunitária, presidente lá do Democrata, os dois são presidentes, mas companheiros também de TV, né? E chegamos até aqui, Farroupilha, justamente para nós demonstrar o que está sendo feito lá na Assembleia Legislativa, através da nossa liderança, ou da liderança do partido, através do nosso grande líder hoje, deputado estadual Eric Lins, né? Uruguaiana? Evidentemente, lá de Uruguaiana, o homem veio do Rio de Janeiro, se ele passou no concurso para procurador do Estado, foi até lá Rio Grande, foi nomeado em Rio Grande. O vereador mais votado de Uruguaiana, né? Isso, virou coordenador, depois Santana do Livramento, foi só para a fronteira. Santana do Livramento e depois Uruguaiana. Estando 2 anos em Uruguaiana, foi vereador mais votado, e logo depois, 2 anos mais, se elegeu deputado estadual. Carreira com meteórica. 16 mil votos só em Uruguaiana. Olha então só. Isso daí nós deu a condição lá da fronteira de assumir essa vaga, dele assumir essa vaga, ser o líder da bancada, e nós imediatamente priorizamos algumas regiões, dentre as quais a Serra, abaixo do Rio das Antas e acima do Rio das Antas. Então, ele já fez 2 visitas, uma Caxias e outra Farroupilha também. Farroupilha fez 2 visitas, mas Caxias nós já devemos ter feito umas 5 ou 6, a convite do Corlatti, né? No último, inclusive, nós tivemos presente. Deixa eu botar o Corlatti, apesar de nós ter colocado ele na esquerda aqui, esquerda nunca, né, Corlatti? Nunca. O Corlatti, para quem não conhece, é o presidente do DEM há muito tempo, e é um garimpador de primeira também, e um amigo de outras levas. Corlatti, obrigado por ter aceito o convite, e dá o teu ok aqui para a cidade, né? Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade, ao meu amigo Clacir, ao meu amigo Adriano, que é um grande guerreiro. De fato, nós estamos trabalhando pelo Democratas em Caxias do Sul e para toda a Serra Gaúcha. A gente, na realidade, quer reforçar e mostrar para a comunidade o que é um partido das novas ideias, que é o Democratas. Então, estamos trabalhando sim para fazermos um número grande de prefeitos ou vice-prefeitos e um número grande de vereadores nas cidades onde nós atuamos. E eu tenho certeza que com as pessoas de bem que estão no Democratas, o Democratas vai mostrar, depois de 2020, depois da eleição, o quão é bom o trabalho de um partido, porque as pessoas criticam muito os partidos políticos, aos políticos, só que sem partidos políticos não existe democracia. E nós somos um partido de centro-direita que lutamos por um Estado mínimo, lutamos pelo bem da sociedade. Tu sabes que quando eu comecei a entender um pouco mais de política, o que me surpreendeu foi o material do DEM, de explicativo. Teve uma reunião no hotel aqui de Caxias, não sei se você estava lá também nessa, Adriano, que fizeram uma convenção estadual. Sim. E distribuíram um material que eu tenho até hoje, um material tipo pequenos livros com todo um planejamento para qualquer cidade, né? Então mostra que o DEM tem um planejamento estratégico de muito tempo, não é de hoje, não é de ontem, né? O Democratas é um partido antigo, talvez as pessoas lembrem mais do Partido da Frente Liberal, né? O PFL, que
hoje a denominação é democrática, mas a nossa razão social é Partido da Frente Liberal. Né? Então, ele está bem organizado, muito bem organizado. Nós temos hoje, graças a Deus, 3 deputados que trabalham em prol da comunidade. Temos a ajuda do nosso amigo Adriano, que é o chefe lá em Porto Alegre, que nos auxilia em tudo que nós necessitamos, e estamos fazendo a boa política, graças a Deus, e vamos fazer cada vez mais. Porque isso é uma prática, eu acho, né, Adriano, que o Estado mínimo é uma garantia de sobrar recursos para a população, né? Hoje nós temos essa concepção dentro do partido, e é uma iniciativa que a gente sempre leva. Hoje existe muito o clientelismo e o fisiologismo. Certo. E nós estamos trabalhando e preparando nossos líderes e as lideranças para fazer gestão. Tem que fazer gestão com responsabilidade. Tem que fazer ações políticas que venham ao interesse da comunidade. Buscar algumas soluções que muitas vezes depende de uma ação e de um diálogo, numa busca única, de atender bem a comunidade e fazer o desenvolvimento para poder gerar emprego e poder gerar renda. E nisso a gente está trabalhando. E os deputados estão imbuídos em fazer projetos justamente para fazer essas tratativas, e nós queremos, antes das eleições, fazer regionais de treinamento para mostrar, tanto para os nossos candidatos ao parlamento, como o nosso candidato ao poder executivo, para fazer gestão. E esse material que tu falaste, a gente vem trabalhando há muito tempo. E a gente precisa disso, e esse é o momento. Acabou atos irresponsáveis, populistas, para que apenas se preocupar em épocas de eleição, como muitos e como está acontecendo ainda muito no Brasil, que nesse ano eleitoral as pessoas aproveitam para manter os recursos, não aplicar os recursos nos 3 primeiros anos, e no ano eleitoral aí liberar e fazer toda aquela aplicação de recursos, com grandes empréstimos, inclusive, financiados para outros irem pagar. Então, da mesma forma, as câmaras de vereadores têm que ter responsabilidade nas ações administrativas, tanto nas suas ações para administrar o próprio parlamento, no que se refere ao bem, a forma de como empregar o dinheiro público e realmente buscar o interesse público na busca dessas soluções, como fiscalizando o Poder Executivo para que esse não tenha esses desvios que hoje assolam esse Brasil através de atos de corrupção. Adriano, tu pela tua experiência e vivência, tu tem visto que tem uma nova política aí com o Bolsonaro, né? E o Onyx é um dos braços direitos dele ali, né? Com relação ao Estado, nós trazendo aqui para a nossa aldeia, vamos dizer assim, professores e brigadianos, de modo geral, e a polícia em geral, eles estão um pouco revoltados hoje no Face, né? Mas eu acho que isso aí vai ser amortizado a curto prazo, né? Porque há quantos meses que não se recebe em dia e a falta de dinheiro, ia chegar um ponto que o Estado não ia ter dinheiro para pagar, né? Eu vou começar dando um exemplo que eu vivi. Certo. Eu tenho 4 mandatos de vereador e fui presidente da Câmara. Qual cidade? No Rosário do Sul. Rosário. Quando eu cheguei lá, passava com gasto de pessoal. Eu dei 2 opções para os vereadores. Ou vocês mantenham os cargos e eu vou fazer uma lei e nós vamos votar para diminuir o salário e seguir as 3 pessoas empregadas, ou nós vamos ter que cortar um cargo. Mas nós vamos fazer um ajuste fiscal aqui e o teto máximo é esse. Se vocês querem assim, senão vão ficar sem funcionário. Presidente da Câmara. Eu era presidente da Câmara. A gente fez. E a gente deu esse resultado hoje na Câmara, faz efeitos. Foi 2013. Hoje gera os efeitos. Nós nunca atingimos até hoje, mesmo dando todos os gatilhos de reposição, passar ou chegar próximo ao gasto de pessoal. Então, tu tem que ter responsabilidade. O governador chegou a um ponto que o que ele arrecada, ele não consegue mais pagar. Isso. Começou lá no governo Sartori. Não era porque o governador Sartori queria parcelar salário, mas porque era uma necessidade de pagar e ele precisava usar o que ele arrecada. Então teve toda essa construção e infelizmente ele não conseguiu fazer a reforma. Hoje chegamos no limite máximo. Então por isso essa reforma. Quando tu precisa fazer esse tipo de reforma, alguém perde. Infelizmente, a gente sabe que não é o funcionalismo público que é o culpado, mas por ações irresponsáveis, governamentais, do passado. Não estou dizendo que os governadores tenham sido, mas algumas ações que fizeram em movimentos,
infelizmente, aconteceu esses danos hoje nas contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Mas o governo Tarso foi muito irresponsável em algumas situações, né? Aqueles gatilhaços que deram, algumas reformas que foram feitas, infelizmente... Não era ele que ia pagar mesmo? Infelizmente, de última hora, nós geraram problemas gravíssimos ao Estado. Mas o que a gente tem que fazer agora? Buscar uma solução. Por isso os deputados, infelizmente, estão cortando na carne. Muitas vezes não é o interesse do deputado. O deputado Eric Lins é procurador do Estado e ele está votando nas reformas. Porque a própria classe dele está sendo também, não é prejudicada, mas está cortando na carne. Então isso é importante. Essa consciência de gestão. Nós precisamos fazer alguns investimentos importantes para o desenvolvimento do Estado. E logo ali na frente a gente conseguir fazer esses ajustes fiscais e depois alguns tributários que precisam ser feitos. O próprio país, o governo federal fez, não o que deveria ser feito, mas muito próximo. Né? E o Estado não conseguiu o que deveria ser feito, mas avançou. E a gente precisa na política e na parte de gestão de administração, como em qualquer empresa, ir avançando nas tratativas e nas ações para que a empresa siga viva e para que o Estado seja funcionando com responsabilidade. O que nós precisamos é uma melhora do serviço público, porque se gasta bastante e o cidadão paga muito imposto e não tem um serviço de qualidade. Nós precisamos também fazer esses ajustes. Por isso, eu acredito que agora com essas reformas, algumas coisas vão acontecer e vai melhorar, né, para a comunidade de um modo geral. Vai se poder fazer mais investimento em estradas, e a gente vinha hoje de Caxias aqui para Farroupilha e viu alguns trechos do asfalto horríveis. Vergonhoso. Né? Vergonhoso. Pô, então tu que a gente viaja precisa, muito sabe como é que está as estradas. nós temos tem que... Tá difícil. O Estado não tem poder nós de investimento, precisamos... né? ter esse poder de investimento para nós fazer esses ajustes. E isso começa lá na Câmara de Vereadores, na forma do vereador fiscalizar e com responsabilidade, sem travar o desenvolvimento ou travar projeto porque corporativismo político, partidário. Tu tem que saber que tem coisas que tu precisa dar essa resposta para a comunidade. É isso aí. Orlati, tu pela tua experiência e vivência ali, né? Essas ações assim no curto prazo dói pro policial, pro professor, né? Mas assim, ó, eu estive visitando recentemente a Grécia e a gente via na televisão as pessoas indo no caixa eletrônico e não tinha dinheiro para sacar. E outra coisa, né? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm que ter responsabilidade também. Eu, completando o que o Adriano estava falando, eu acho que se tu analisar uma aposentadoria do Tribunal de Contas, se tu analisar uma aposentadoria da Justiça, se tu analisar essas aposentadorias... Na própria Assembleia tem algumas... Na própria Assembleia tem uma... Então o que acontece? O Estado, ele hoje, 70 e poucos % da arrecadação do Estado é para pagar inativos e ativos. Tem categorias que têm mais inativos do que ativos. Então eu acho que está na hora de o povo, em geral, cair na real, porque é uma coisa que nós estamos vivendo que é um fato de Alice no País das Maravilhas. Exato. Então a pessoa jovem, aposentada, 40, 50, 30 mil por mês, enquanto nós temos um problema gravíssimo de saúde, de educação, de segurança mesmo, de abandono das pessoas, o que aumentou o número de pessoas que estão morando na rua, que não tem o que comer. Eu acho que deve doer no coração dessas pessoas também quando vê. Então todo mundo tem que se sacrificar um pouco. Tu falaste agora há pouco da Grécia, a Grécia quebrou, que é o que ia acontecer no Brasil e no Estado daqui a 5, 10 anos. Curto prazo. Curto prazo. Então, eu acredito, claro, que quem ganha sente perder, logicamente. Mas se a pessoa tiver um bom senso, for uma pessoa que tem o lado humano, nós podemos pensar... Eu que sou aposentado pela iniciativa privada, eu paguei INSS durante 38 anos. E a minha aposentadoria, eu não tenho vergonha de dizer, eu ganhei R$3.000 por mês. Mas te aposentou com muito mais que isso, foi caindo, né? Foi caindo, mas por que na vida privada nós podemos... O teto máximo é R$5.000. Isso. Agora, então, se cair todo mundo na realidade, eu acho que é uma realidade para todos. Claro. Não tem benesses. E o pior de tudo isso, que esses altos salários e coisas, não estou dizendo que as pessoas não mereçam. Está na lei. Claro, né? Direito adquirido. Eu estou dizendo o seguinte, que esses altos salários,
sai justamente daquele buraco que está ali na rodovia que nós vamos para cá. Da fila do SUS. Da fila do SUS, de não ter leito em hospitais. Então, quer dizer, essas pessoas, por mais que possam me odiar do que eu estou falando, mas se elas forem pessoas realistas, se olharem no espelho e dizer assim, pô, eu posso achar que eu sou um cara que ganho bastante, esse cara não vai devolver. O que nós precisamos fazer é mudar daqui para frente, os próximos, só isso. Então, quer dizer, a opção de cada um é a opção de cada um. Por que hoje o jovem se forma e ele quer fazer concurso público? Hoje, se tu pegar a maioria do jovem que sai das universidades, das faculdades, quer fazer concurso público, por quê? Porque altos salários, não pode ser demitido, tem um monte estabilidade de coisa, estabilidade para o resto da vida, depende a carreira passada para descendentes até não sei que grau. Então é um oba-oba. Eu acho que tem que acabar com isso, ou nós vamos acabar com o nosso país. Nós vamos criar muito mais linha da miséria. O Lula tinha tirado todo mundo da miséria, não tinha? Então tá aí a só prova, no papel, né? No papel. Então nós temos que mudar a maneira de pensar, Glacir. Nós temos que pensar no outro, não pensarmos só em nós. Não, que nem o Adriano falou, né? Não sobra investimento para as estradas, para nada, né? Olha o número de policiais, nós tínhamos 37 mil policiais no Rio Grande do Sul. Hoje temos 20, perdemos 17 mil. Como é que vamos exigir uma brigada mais atuante? Vamos exigir uma viatura quando se liga para o 190? Porque meu Deus do céu, vamos ligar para a brigada. É a segunda palavra que se usa em qualquer ocorrência, né? E hoje, Corati, até na segurança, o que está acontecendo em Caxias, aqui na nossa cara, né, que nós somos farroupilhenses, né, o maior bairro de Farroupilha, né? Nós consideramos que Caxias é o nosso maior bairro, né? Caxias é o maior bairro de Farroupilha. e ali, esse negócio dos bondes ali, que está acontecendo, as brigas de jovens na rua durante o dia, isso é falta de... Meninas, adolescentes, então, quer dizer, então não tem cabimento. Por isso que eu digo, nós temos que repensar tudo, né? Como um todo, né? Temos que repensar como um todo. Aí tu falaste da Brigada Militar, honrosa Brigada Militar, um trabalho maravilhoso. Sim. Mas tu veja bem, nós temos 20 mil nativos e 17 mil aposentados. Bastante. Não tem. Não é? Hoje isso tudo que está acontecendo, tem vários problemas que tem que mudar. Sabe que se faz uma campanha há muito tempo contra a própria família. Isso é um problema. Isso está levando muitas pessoas que vão aprender na rua, né? Porque a família se desestruturou. A família se faz, tem próprias redes de TVs aí, né, que faz questão de levar até a mídia, né, que acabar com a questão da família. Hoje se partidarizou, na escola se partidarizou. Hoje sabe que tem gente que faz pregação na escola, não só de partido, mas outras, ideologia de todas gênero, ideologia de gênero e assim por diante. E o Brasil começou a perder a credibilidade a nível mundial. Eu me recordo no Fórum Mundial que teve o primeiro-ministro de Portugal, ele disse que Portugal, quando teve a Copa do Mundo, começou a construir estádio. E acabou. E logo depois foi drástico, porque teve que cortar na carne dos aposentados. E levou 20 anos para começar a se recuperar, bem na época da Copa. Então era para ser 9 estádios, já foi 13, se eu não me recordo, ou 14. Depois se obras faraônicas para as empreiteiras desviar os recursos para políticos corruptos. Então eram superfaturadas, com altos aditivos. Né? Licitou aquele preço, tudo bem. Não, licitavam, aditavam 3, 4 vezes, e tem obra em Porto Alegre que não vai mais sair. Tu vê? Que nunca vai ficar pronta, que não está pronta, tem obra com 10%. E não vai sair. E isso que era para a Copa do Mundo. Então, e aí o país começou a perder todo esse controle. E o nosso Estado não foi diferente no sentido, nessas questões. Mas, quando a União vai mal, o Estado começa também. E o endividamento. E aí... É aquilo que eu disse. Hoje tu faz um concurso assim, só com o primeiro grau e tu começa ganhando 4, 5 mil reais. E assim por diante. Infelizmente, a classe mais amassada hoje no Rio Grande do Sul é a classe dos professores. Essa, infelizmente. A gente gostaria que fosse a base de tudo. Que é a base de tudo. Mas
por alguns penduricários também, Sim. que criaram no passado e que agora vai se regular. Mas a gente gostaria que os professores tivessem uma condição melhor e que gostaria de não ver professores, inclusive sendo secretários, sendo diretores, ou seja, gostaria de todos os professores, que fosse professor, realmente estivesse na sala de aula. Isso a gente gostaria. Isso é um eu acho que é para problema. isso, é um problema que a gente vive. Né? E hoje, para ser diretor, eu acho que tinha que ter curso de gestão. Né? Tinha que saber gerir uma escola. Muitas coisas hoje dão mal, porque infelizmente as pessoas não estão capacitadas para ser chefe do que são chefe. E aí, de um modo geral, porque tu, quando tu é governante, tu pode não saber muita coisa, mas tu foi eleito pela confiança que a comunidade teve para ti. Mas tu tem a obrigação de se bem assessorar de alguém que saiba para poder te dar as condições para te dar a resposta para a comunidade. Justamente. Isso é gestão. Isso Isso é saber gerir pessoas. E é dessa forma, tu sendo bem intencionado, sendo uma pessoa que tem a confiança da comunidade, tu pode fazer com esse tipo de jeito. Mas aí tu tem que querer. Eu fui secretário de obras do município. Em 1 ano e pouco eu pedi demissão. Eu fui demitido até pela prefeita. Porque eu não aceitei, eu fiz gestão. Eu fiz boca do caixa. Ou seja, eu gastava, empenhava primeiro, depois mandava fazer o serviço e já sabia que tinha o dinheiro para pagar, sabendo que eu tinha no meu orçamento. Quando fechou o dia 22, eu entreguei todos os empenhos e as notas fiscais, estavam todas para a administração. Podia fechar o meu ano na secretaria. Não pendurou. Enquanto que as outras levaram mais 2, 3 meses e não ficou penduricado. Então, gestão. Mas isso para o governante populista, como ela era, e incompetente do ponto de vista de gestão, não era bom, porque causava muitos transtornos políticos e reclamações da companheirada que se sentiam, né? E era do PT ela? Não era do PT. Mas eu acho que O DEM não se alia com o PT, né? no momento principalmente o poder público se der por conta que o investimento na educação básica principalmente, a boa remuneração dos professores. O professor tem que ser muito bem remunerado. Porque se não tiver o professor, não vai ter um juiz, não vai ter um deputado, não vai ter porque é o professor que é o início de tudo. É a base. E a educação básica é o início de tudo. Nós vamos chegar a um momento no Brasil, agora, logo, que nós vamos ter pessoas com vários canudos que vão estar desempregadas. Com certeza. É o maior índice hoje. Mas vai aumentar isso. Por quê? Porque as pessoas se prepararam tanto. Porque eu acredito assim, ó, o cara faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, faz 2 pós-graduações, ele vai se preparando. Ele vai se preparando para tudo. Chega um momento que isso no Brasil estourou, porque não investiu na educação básica. Claro. Nós temos várias pessoas com pós-graduação, com mestrado, com isso, com aquilo, e não temos gente na educação, não teve investimento na educação básica. Só em Caxias do Sul nós devemos ter hoje, fora da creche, em torno de 4 a 5 mil crianças. Olha só. Que não tem vaga em creche. Olha só, a mãe não pode trabalhar. A mãe não pode trabalhar. Né? Se o governo pensasse, ou os governos, isso, quando eu concorri para prefeito em 2012, eu botei no meu plano de governo isso, de nós incentivarmos a pessoa do bairro a ser um investidor, a montar uma creche, a prefeitura comprar as vagas garantidas durante o ano e a mãe ter uma creche ou próximo da casa dela ou próximo do trabalho dela. Tu vai fazer as pessoas virarem empreendedores, vão ser geradores de emprego e o custo da prefeitura se torna mínimo, porque não tem custo com um empregado, com um prédio, com nada. Vaga só. Mas tu vai comprar as vagas antecipadas. E melhor educação, mais tudo. Civilidade, organização. Tudo. E está dando oportunidade para aquela pessoa do bairro, para ela poder construir algo, para ela poder gerar emprego. Só que parece que isso não dá volta. Então, infelizmente, o Brasil, eu estou falando agora do lado político, ao qual eu faço política. O Brasil chegou onde chegou por causa da política porca, não é a política do bem, é a política porca. É a política aquela de fazer o cara chorar por uma cesta básica. Né? Onde Bolsa Família, pelo amor de Deus, né? Não, mas eu acho que é por aí. Tu doutrinaram as pessoas. Mas veja bem, as próprias emendas, que eu não discordo de que existe em certo ponto, mas é o dinheiro nosso do imposto. Claro. Que tu vai lá com a bandejinha pedir lá em Brasília para o deputado. Gabinete por gabinete. Bota ali uma emenda impositiva. Olha aqui, bota outra emenda ali. Aí tu chega lá, olha,
Tinha que ser alguma coisa natural. É o nosso dinheiro. Claro. Ah, mas tu vai ter que comprar, vou te dar na agricultura, tem que comprar um trator. Não, vou te dar para te fazer asfalto. Não! Tinha que ter tanto de dinheiro e tu investe no que é mais carente para desenvolver a tua cidade. Claro, quem é que sabe mais do negócio? Então, esse trabalho que faz aqui, na TV Cidade, aqui em Farroupilha, de a gente ficar debatendo essas questões, e às vezes é bom o contraponto, Claro. né? Porque a comunidade que fica nos ouvindo e que ouve e que presta atenção, ela vai se dar conta. Ah, mas na minha cidade fizeram asfalto, mas de que forma? Ficou devendo todo o asfalto? Com certeza. Emenda impositiva de Brasília? Mas e o imposto todo do que é investido? É isso aí. Para aí, a saúde está bem? Não. Então, hoje, tu tem que ver, às vezes tu está fazendo algo, mas podia fazer muito melhor, porque o recurso que está entrando é milionário. Então tu tem um orçamento e as pessoas não se dão conta. Ah, mas você tem que estar fazendo. Mas no meu bairro ele arrumou lá. Arrumou o quê? Podia ter feito o dobro do que foi feito ali. Adriano, a Farroupilha é a 20ª economia do Estado. O prefeito vai gastar 330 milhões esse ano. Que bárbaro. Divide por 12, divide por 30, dá 1 milhão por dia. E onde é que se vê isso? Tu vai na cidade, é uma cidade suja, esburacada, tu vai para o Garibaldi aqui, tu não consegue andar, né? E agora o governador quer botar um pedágio interno aqui. Ele vai ser linchado se ele vier aqui, né? Tem que estudar melhor também a cidade, às vezes, né? Mas assim, ó, eu agradeço muito vocês, já, por incrível que pareça, não fizemos intervalo, já estamos quase em 30 minutos, né? Adriano, para a Câmara 1 aí, deixa o teu oi aqui, o teu ponto positivo, porque o Democratas quer construir e está fazendo uma nova política, né? É isso que nós queremos aqui também, né? Quero agradecer a ti, a TV, dizer para a comunidade de Farroupilha que essa é uma região prioritária. Nós estamos trabalhando tanto o Democrata como os deputados do Democrata e o nosso ministro, Onix Lorenzoni, pelo bem do Rio Grande. E essa região a gente vai estar cruzando, volta e meia, vocês vão ver, nós ver aqui, junto com o Glacir, debatendo essas questões, buscando algumas soluções. E queremos estar junto, quem sabe, logo ali no futuro, de outra forma, nós apresentando resultados já para a comunidade das ações daquelas pessoas que irão representar e bem representar o nosso partido aqui em Farroupilha. Muito bem. Corlate, Câmara 3 é só tua. Muito obrigado. Vamos se unir aqui na região da Serra, né? Bento, Caxias. Nós queremos fazer na região da Serra um polo democratas, né? Um polo democratas, um polo do bem. E eu queria aproveitar esse momento para convidar aos teus telespectadores, principalmente do sexo feminino, que as mulheres entrem na política, participem conosco da política. Nós tivemos o ano passado, todo ano, um trabalho muito lindo das mulheres do Brasil, que foi o Encontro Democratas Mulher, que nós tivemos o privilégio de ser uma das poucas cidades de Caxias do Sul que recebeu este evento. Inclusive o Adriano estava naquele dia também. E nós precisamos que as mulheres entrem na política, participem da política. As mulheres são tão importantes na nossa vida, na nossa casa, elas estão sempre ao nosso lado, nos protegendo. Elas têm que entrar na política para dar a sua colaboração na política. Então, eu acredito que as mulheres podem fazer a diferença. Isso tudo que nós falamos, nós teríamos assunto para falar aqui umas 5, 6 horas. Sim. Mas o meu apelo é que as mulheres entrem para a política, independente de partido, mas que entrem e façam política. Porque com certeza nós vamos mudar, aos poucos nós vamos mudar. O Brasil vai ser um grande país, já estamos indo muito bem com o presidente Bolsonaro, com o ministro Onix Lorenzoni, mas com a participação de todos, certo que nós vamos estar entre o primeiro e segundo país melhor do mundo. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado, aqui. Meu querido. A casa está à disposição, Adriano. Da mesma forma, mando um abraço para os deputados. E quando eles estiverem na Serra, tem que nos prestigiar aqui para nós passar para Caxias, para Bento, umas entrevistas como essa, porque eu acho que foi muito construtiva e ilustrada, né? Com coisas que o povo está esperando, né? Isso aí. Porque essa nova política não tem mais volta, né? Sem dúvida. Que o povo está vendo que acabou, o almoço grátis não existe. Tem que administrar com a razão e não com a emoção. Isso aí, muito bem.